pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje vai ser sobre frase, oração e período. Vamos lá? Vamos iniciar com a frase. O que vem a ser uma frase? É todo enunciado com sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. A frase exprime através da fala ou da escrita, vamos ver o quê? Ideias, emoções, ordem, apelos, espanto, silêncio. A frase, em relação à construção, pode ser classificada em verbal ou nominal. Agora vocês vão aprender a diferença entre a construção de uma frase verbal e a diferença da frase nominal. Frase verbal, quando ocorre a presença de verbos. Vamos ver os exemplos. O Brasil possui um grande potencial turístico. Nós vimos que verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, o Brasil possui um grande potencial turístico. Onde está o verbo? Muito bem, possui. Por conter verbo, essa frase será classificada como frase verbal. Hoje irei à escola. Então aqui nós temos o verbo irei. Estou lendo o jornal. Nessa frase aqui, nós temos dois verbos. O conjunto de verbos, nós aprendemos que trata-se de uma locução verbal. Então aqui nós temos o estou lendo. É importante você saber que, quando houver a presença de uma locução verbal, você vai contar apenas como uma oração. Isto é, um único verbo. Como assim? Você não vai contar 1, 2. Então, esse conjunto de verbos aqui representa apenas como 1. Vamos ver agora o que vem a ser frase nominal. A frase nominal é quando nós não temos a presença de um verbo dentro da frase. Exemplo: que belo dia! Importante. Para que ocorra frase, além de transmitir um sentido completo, deverá haver sinais de pontuação. Ponto final, exclamação e a interrogação. Em relação à entonação, a frase classifica-se em frases interrogativas. Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. Em relação à frase interrogativa, ela pode ser interrogativa direta ou interrogativa indireta. Vamos aprender a diferença. A interrogativa direta é quando você já tem a presença do sinal de interrogação dentro da frase. Você aceita um copo de suco? Já a interrogativa indireta, subentende-se que você irá fazer uma pergunta, está fazendo uma pergunta, só que não tem o ponto da interrogação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Então você está fazendo uma pergunta de forma indireta, sem a presença do ponto de interrogação. Vamos falar agora sobre as frases imperativas. Ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz até mesmo um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser classificadas em afirmativas ou negativas. Vamos ver aqui. Faça-o entrar no carro. Nesse caso, nós estamos dando uma ordem de forma afirmativa. Não faça isso. A palavra não transmite o quê? O sentido negativo. Logo, nós temos uma frase imperativa negativa. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo. Apresentam entoação ligeiramente prolongada. Vamos ver? É uma delícia esse bolo. Então, o ponto de exclamação é que vai dar o quê? A entonação da própria frase.
Vamos ver agora as frases declarativas. Ocorre quando o emissor constata um fato. Ao contrário da frase imperativa, que nós vimos que indica uma ordem, um conselho e um pedido. As frases declarativas, ela vai o quê? Afirmar um fato que pode ser positivo ou negativo. Por isso que ela é classificada em declarativas afirmativas ou declarativas negativas. Esse tipo de frase informa e declara alguma coisa, isto é, você tem certeza daquele fato, daquele determinado assunto. Vamos ver os exemplos. Obrigaram o rapaz a sair. Nesse caso, como você não tem a presença do não, nós vamos classificar como uma frase declarativa afirmativa. Ele não está em casa. Então você tem certeza, que ela não está em casa. Até porque o não está reforçando a ideia da negação. Então nós temos uma frase declarativa negativa. Frases optativas são usadas para exprimir um desejo. Vamos ver. Deus te acompanhe. Então, no caso aqui, você está fazendo uma súplica. Aí nós temos uma frase optativas. Quando estiver suplicando alguma coisa, desejando algo a alguém. Agora, nós vamos falar sobre a oração. Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso, é necessário que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Então, quando falarmos sobre oração, significa quantos verbos há dentro daquele texto ou até mesmo dentro de uma frase. Vamos ver. Camila terminou a leitura do livro. A ação praticada pela Camila está aqui, ó. Terminou. Se é uma ação praticada por Camila, eu tenho um verbo. Logo, eu tenho uma oração. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Você tem aqui dois verbos que nós chamamos de locução verbal. Poderá sair. Logo, toda a locução verbal contamos como um único verbo. Então, nós temos uma oração. Cuidado! Nem toda frase é oração. Por exemplo, que dia lindo! Por que eu posso dizer que aqui não tem uma oração? Porque no caso você não tem a presença de verbo. O que marca a frase como oração são os verbos. Esse enunciado é frase, pois tem sentido. Está numa ordem direta e você também tem um ponto de exclamação. Esse enunciado não é oração, porque, como eu havia falado, ele não tem verbo. A frase pode conter uma ou mais orações. Veja, brinquei no parque, você só tem o verbo brinquei. Logo, você vai dizer que tem uma oração. Entrei na casa e sentei-me. Então, você tem os verbos entrei e o verbo sentei. Logo, você tem duas orações. E o último exemplo você tem cheguei, vi, venci. Então, você tem um verbo, meu segundo verbo e o meu terceiro verbo. Eu tenho 3 orações. Período. O que vem a ser um período? É a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Vamos aprender agora sobre o período simples. Período simples é aquele constituído por apenas uma oração, isto é, um único verbo, que recebe o nome de oração absoluta. Logo, você pode ter como período simples, como pode achar também com o nome de oração absoluta. As plantas necessitam de cuidados especiais. Então, você só tem um verbo aqui
que é o necessitam. Se você tem um verbo, você pode classificar como período simples ou pode chamar de uma oração absoluta. Vamos falar agora sobre o período composto. O período composto é quando ele está constituído por duas ou mais orações. Vamos ver aqui. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, nessa frase aqui, nós temos o verbo partiu e temos o verbo ficou. Logo, nós temos duas orações. Iremos classificar como período composto. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Vou gritar, que é uma locução verbal. Eu vou contar com uma primeira oração. Ouvirem, a minha segunda oração. Estou sabendo, que também é uma locução verbal, é a minha terceira oração. E temos também anoitecer, que é a minha quarta oração. Se eu tenho 4 verbos, eu, obviamente, só posso classificar como período composto. Saiba que, como toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou locuções verbais que tenham em cada frase, ou até mesmo dentro do parágrafo. Gente, na nossa próxima videoaula, vamos resolver vários exercícios. Tchau!